sem mais vou passar a palavra ao Gustavo Conte, a gente vai em ordem alfabética, que vai falar sobre compra de boas relações. Obrigado, Luísa. Bom dia a todas, bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui na FGV participando desse seminário de Teoria Geral do Delito aplicado ao direito penal econômico, e uma honra muito grande estar nessa mesa com pessoas tão reconhecidas no direito penal e também reencontrar velhos amigos aqui na FGV. O tema que me foi solicitado é o da compra das boas relações e corrupção, mais especificamente tentar responder a pergunta de se a compra de boas relações constitui o crime de corrupção na sua modalidade ativa ou na sua modalidade passiva. E nós começamos justamente com essa duplicidade do crime de corrupção, com o fato de que existem, na verdade, duas modalidades do crime. A doutrina explica isso muito facilmente. Nós precisamos de duas incriminações separadas, porque do contrário seria muito difícil compreender todas as situações merecedoras de pena, especialmente naqueles casos de corrupção não correspondida, de corrupção unilateral. Então, entende-se corretamente que se eu ofereço uma vantagem para um funcionário público praticar um ato de ofício, ele não apenas não pratica o ato de ofício desejado, como ainda me prende em flagrante, o que é muito comum na prática, nós temos um crime de corrupção ativa consumado, não é necessária a correspondência por parte do funcionário. Para garantir a punibilidade dessas hipóteses de corrupção unilateral, não correspondida, o legislador precisou desdobrar o crime em duas normas incriminadoras, evitando que alguém ficasse a descoberto, alguém ficasse privilegiado pela existência de uma única norma que provavelmente não contemplaria. Mas ao promover essa cisão, o legislador ele fez algo muito estranho, porque ele fez de forma igual o que ele deveria ter feito de forma diferente, e ele fez de forma diferente o que ele poderia ter feito de forma igual. Eu explico. A mim parece bastante claro que as penas não poderiam ser as mesmas, porque o funcionário público corrupto, ele viola um dever especial que o onera e que não onera o particular. Evidentemente o particular incorre num ilícito, deve ser punido quando ele oferece propina, mas o funcionário público que recebe a propina ou que aceita a propina, ele comete uma traição que não se verifica no ato do particular, porque ele tem um dever especial de lealdade com a administração, que frequentemente ele paga o pão, por sinal. Mas o legislador não levou isso em conta e previu exatamente as mesmas penas para corrupção ativa e passiva, e eu pessoalmente não vejo nenhuma forma de contornar essa equivalência pela via exegética. Nós precisamos de uma reforma legal. Então, como eu disse, o que ele deveria ter feito diferente nos dois crimes, ele fez igual. Mas o que ele poderia ter feito igual, ele optou por fazer diferente. E eu me refiro especificamente a um elemento típico, que é o objeto de referência da vantagem indevida. Nos dois crimes, naturalmente, os verbos são diferentes, porque eles levam em consideração polos opostos da relação. Os verbos do particular pratica para cometer o crime de corrupção são invertidos em relação aos verbos do funcionário, grosseiramente falando. Existe um elemento especial de autoria no crime de corrupção passiva, que obviamente não existe no de ativa. A vantagem indevida, que é um dos traços característicos dos crimes de corrupção, é idêntica nas duas normas, mas o objeto de referência dessa vantagem indevida, chamá-la assim, é diferente, pelo menos no texto legal. Então, na corrupção ativa, que é a do particular, essa vantagem indevida tem que se referir a um ato de ofício por parte do funcionário. E na corrupção passiva, pelo menos pelo texto legal, a vantagem indevida não precisa se referir a um ato de ofício, basta que ela se refira à função, de forma mais genérica. Eu diria que os 25 minutos que me restam, na realidade, são um ensaio para verificar até que ponto essa diferença na lei da descrição da corrupção ativa e da corrupção passiva fazem realmente alguma diferença. Vamos tentar verificar isso com vistas ao nosso problema, que é o da compra das boas relações. Comecemos pela corrupção ativa. Como eu disse há pouco, o objeto de referência da vantagem indevida na corrupção ativa é o ato de ofício. O particular ele oferece ou promete a vantagem indevida tendo em vista a prática, a omissão ou retardamento de um ato de ofício. Dessa definição legal decorre, à primeira vista, uma exclusão quase automática da punibilidade da compra das boas relações em relação ao particular. Embora nós não tenhamos um conceito legal da compra de boas relações, não seja um instituto jurídico propriamente dito, me parece bastante plausível
conceituá-la ou aproximá-la justamente como a concessão de uma vantagem sem uma contraprestação imediata. Então, o particular ele oferece, dá, enfim, uma vantagem, promete uma vantagem, sem que haja uma contrapartida, uma contraprestação à vista. A ideia é aproximar-se, estabelecer vínculos, conquistar a simpatia do funcionário que talvez um dia lhe seja útil. Então, uma comarca pequena, chega um juiz removido, um empresário que manda na cidade se apresenta para aquele juiz, não fala nada de processos, não comenta nenhum caso específico, não diz nem sequer de que ramo ele, empresário, é. Mas já adianta que ele, juiz, não precisa alugar nada, não precisa comprar um automóvel, porque ele tem um apartamento à disposição vazio e está parado, ele não quer alugar por questões pessoais. Esse apartamento fica à disposição desse juiz. Ele não tem nenhum ato de ofício em mente naquele momento, nada é mencionado, nem sequer implicado. Ele só quer ter aquele juiz como amigo se um dia ele precisar. Isso seria um exemplo claro de compra de boas relações, em que não existe um ato de ofício em perspectiva. Então, aceita essa definição provisória de compra de boas relações e reconhecido que a lei exige na corrupção ativa que a vantagem indevida se refira a um ato de ofício, nós temos dois conceitos mutuamente excludentes. Não existe nenhuma zona de interseção entre eles e, em princípio, o problema da corrupção ativa está resolvido. Por que em princípio? Porque antes de sair da corrupção ativa e passar para a passiva, nós precisamos resolver um problema que a doutrina e a jurisprudência não têm sabido, na minha opinião, identificar e quanto mais resolver, que é o problema da determinação do ato de ofício no momento em que o verbo típico é praticado. Esse problema claramente aparece na corrupção ativa e pode aparecer na corrupção passiva conforme a interpretação que se dê à norma incriminadora respectiva. Isso porque existem dois extremos. A pessoa pode oferecer a vantagem indevida, tendo um objeto muito determinado, muito imediato e muito claro. Eu estou dirigindo um caminhão com uma carga de madeira ilegal e o fiscal do IBAMA para o meu caminhão. Eu falo, olha, eu tenho dinheiro aqui que eu guardei para o pedágio, mas que pode ser seu. Você finge que não me viu e me deixa embora. É muito claro o que eu espero desse funcionário. Eu quero que ele não lavre o auto de infração, não apreenda o meu caminhão, não apreenda a madeira, não imponha nenhuma penalidade, me deixe ir e não faça nenhum registro do nosso encontro. Os atos de ofício que eu quero que ele deixe de praticar estão bem delimitados na minha oferta. Mas nem sempre vai ser assim, nem sempre pode ser assim, até porque a doutrina e a jurisprudência entende que o oferecimento de vantagem pode ser implícito, e haverá situações em que um oferecimento implícito é incompatível com uma delimitação muito clara do ato de ofício, que eu espero como particular, como corruptor. E existem situações em que, por exemplo, eu sou réu em vários processos criminais numa comarca de vara única. Em fase de investigação, outros estão em fase de instrução, outros já foram sentenciados, outros estão em fase de execução definitiva. E o meu advogado procura o juiz dessa vara única e fala, olha, meu cliente tem 200 mil reais para você dar uma forcinha aí, ver o que você pode fazer. Nem eu, nem meu advogado, nem o juiz sabemos de primeira mão o que vai ser feito. Até porque nós sabemos que o juiz não vai poder aliviar em todos os processos, porque se ele fizer isso, quem vai preso é ele. O fato vai se tornar muito notório. Então o que se espera é que esse juiz, à medida que vai manuseando esses processos, vai folheando, ao identificar algum ponto em que ele possa aliviar, ele o faça. O possa no sentido de conseguir fazer dentro, não que seja legal. Então nós temos esses dois extremos, e nós precisamos definir qual é o grau de determinação que nós exigimos do ato de ofício no momento da prática do verbo típico por parte do particular, no caso da corrupção ativa, para reconhecer o crime de corrupção. Os dois extremos, eles têm os seus problemas. Essa noção quase contratual que eu chamo da delimitação do ato de ofício, em que ele está plenamente especificado e determinado no momento da prática do verbo típico, ela deixa a descoberto fatos muito graves. Talvez os fatos mais graves, aqueles fatos em que a simbiose entre o público e o privado, em que o fisiologismo chegou a um grau tal que quem recebe já nem sabe muito bem pelo que está recebendo e quem paga também já não tem em vista uma coisa concreta, uma prestação, porque já existe um conluio, um fluxo de corrupção. Então essa visão quase contratual, ela acaba permitindo a punição do Zé Ruela que oferece propina para o guarda de trânsito e não permite a corrupção do mensalão. Então alguém que
força um parlamentar para aprovar projeto de lei, eu tenho dificuldade de pensar numa coisa mais grave, em termos de violação da administração pública, esse não comete corrupção. Agora, aquele que paga propina para não levar uma multa porque estacionou no lugar proibido, esse comete corrupção. Então, claramente, é uma solução político-criminal indesejável que deve ser tão evitada quanto o texto da lei permita. Além do que, a gente sabe pela prática que onde a doutrina e a lei se excedem na fixação de pressupostos da punição, a jurisprudência responde com presunções e ficções. E geralmente responde com presunções e ficções além do que seria necessário para compensar aquele excesso. Então, essa exigência quase de um contrato, um contrato para a corrupção ativa, para a punição da corrupção ativa, ela é perigosa no sentido de que como é que a jurisprudência vai responder a isso. Por outro lado, se nós diluirmos excessivamente essa exigência de determinação do ato de ofício no momento em que é praticado o verbo típico, no nosso caso aqui por parte do particular, nós acabamos identificando esse elemento típico, ato de ofício, com o elemento típico do crime de corrupção passiva, que eu mencionei há pouco, que é em razão da função. Então nós acabamos desrespeitando, na minha visão, uma opção do legislador que pode ser estranha, não tem correspondência no direito comparado, não tem correspondência nos tratados internacionais de combate à corrupção, mas legem habemus, foi o que o nosso legislador optou. Então, em princípio, me parece que nós temos que preservar alguma diferença entre para praticar, omitir ou retardar ato de ofício, que está no 333, perdão, e em razão da função, ainda antes que exercê-la, que está no 317. O legislador usou termos bem diferentes e, na minha opinião, em princípio, nós temos que tentar preservar essa diferença e, caso queiramos aproximar os termos por algum motivo, vai ter que ser do crime mais restrito do crime mais amplo para o crime mais restrito. Então, que seja restringindo o crime de corrupção passiva, que é mais amplo, e não ampliando o crime de corrupção ativa. Isso porque o funcionário público, ele nada mais é do que uma pessoa apta a praticar atos de ofício. É uma descrição um pouco diminuidora, assim, da grandeza das funções públicas, mas um defensor público é uma pessoa que pratica atos de advocacia e alguns outros atos de acesso à justiça de forma oficial. Um juiz preside, conduz processos, profere decisões e preside audiências. Talvez os titulares dessas funções públicas achem essa descrição um pouco diminuidora da função, mas no fundo é isso mesmo. Um funcionário público é uma pessoa que pratica atos de ofício. Então, se eu disser que a vantagem na corrupção ativa tem que se referir a um ato de ofício, seja ele qual for, esteja ele tão indefinido quanto for, eu no fundo estou dizendo que ele tem que ser, essa vantagem devida tem que ser em razão da função. E aí eu aproximei os dois crimes na direção errada. Então eu mantenho aquela resposta de que a corrupção ativa não constitui compra de boas relações, desde que nós observemos a necessidade de alguma determinação prévia do ato de ofício no momento da prática do verbo típico. Não me parece que seja possível dar uma resposta taxativa, que ofereça uma linha clara de demarcação, assim como não é possível responder ao problema da diferença entre atos preparatórios e tentativa dessa maneira, assim como não é possível resolver o problema dos limites do dolo dessa maneira. Existem vários problemas de direito penal que são resolvidos de forma aproximativa com uma zona cinzenta. O que podemos fazer e devemos fazer é reconhecer o problema e, no foro, exigir do Ministério Público que identifique na denúncia qual é o ato de ofício, do juiz que se pronuncie sobre ele, da acusação que o prove. O advogado pode questionar, seja no recebimento da denúncia, seja na instauração do inquérito, seja no momento que a sentença é proferida, o fato de que não houve uma descrição suficiente do ato de ofício ou que aquilo que foi descrito não estava suficientemente delimitado para constituir o objeto de referência da vantagem devida no crime de corrupção. E os tribunais vão ter que se debruçar sobre isso e a literatura vai poder comentar isso. É um serviço sujo, mas que tem que ser feito. E é o que às vezes falta no Brasil, na minha opinião, em relação à técnica jurídica, né? Nós alimentarmos um banco de dados de casos concretos. Eu gostaria muito que daqui a 10 anos esse mesmo pronunciamento pudesse ser feito por outra pessoa, levando em conta exemplos da jurisprudência, não exemplos inventados. Porque o que eu tenho hoje são exemplos inventados. Então, em relação à corrupção ativa, a resposta me parece relativamente clara, mas nós temos um
campo pantanoso, que é esse da definição do ato de ofício, o quão determinado, definido tem que estar esse ato de ofício, o quão certo ele tem que estar no momento em que é praticado o verbo típico. Em relação à corrupção passiva, como eu mencionei, a lei diz que o objeto de referência da vantagem indevida não é mais o ato de ofício, é a própria função pública. Então o funcionário aceita, recebe ou aceita a promessa de uma vantagem indevida em razão da função. A doutrina e a jurisprudência nacionais, embora isso não tenha ficado muito claro nos últimos tempos por conta de algumas manifestações muito imprecisas no acórdão do mensalão, mas eu mantenho a conclusão de que a doutrina e a jurisprudência nacionais transportam para o crime de corrupção passiva a exigência de que a vantagem indevida se refira não apenas à função como um todo, mas a algum ato de ofício. Então restringem a corrupção passiva, trasladando um elemento da corrupção ativa. A grande pergunta, a pergunta óbvia, e por ser óbvia ela não é feita, é por quê? Isso não está na nossa lei? Então aquele jurista com um espírito adolescente, que não respeita a tradição nem a autoridade, vai dizer, não é o que está no meu código? Então por que vocês estão lendo em razão da função como em razão de um ato de ofício mais ou menos determinado, se não é o que está na lei? Para verificar se esse elemento do ato de ofício realmente é necessário ou não, só tem uma maneira de fazer. Tentar resolver os casos práticos de corrupção passiva e ver se em algum momento nós sentimos a necessidade desse elemento do ato de ofício para evitar alguma decisão injusta. Nós vamos fazer isso novamente levando em conta o nosso problema concreto aqui. Não é difícil pensar em exemplos em que um funcionário público recebe uma vantagem em razão da função e não parece haver crime de corrupção. E aí, talvez os defensores do traslado da exigência do ato de ofício possam usar isso como argumento. O exemplo que eu dou é um funcionário público que atua na área jurídica e que pleiteia uma vaga como professor num curso de direito. Existem vários candidatos com currículos acadêmicos semelhantes, mas aquele ele é promotor de justiça, ele é auditor da Receita, então ele tem esse cargo vistoso, a gente sabe que os alunos se impressionam com isso, para a universidade é interessante, a universidade contrata aquele professor, e dizendo abertamente para ele, para os demais candidatos e para os alunos e para quem quiser saber, contratamo-lo porque ele tem essa credencial e ela é interessante para o nosso curso. Se o funcionário aceita, apesar disso, ocupar esse cargo de professor, que ele sabe que ele conquistou em razão da função, ele está recebendo uma vantagem em razão da função. Observem que esse problema nós não conseguimos sair pela tangente com o princípio da insignificância. Quero acreditar que o salário de um ano de um professor ainda não é tão insignificante assim. Então, aquela solução fácil do famoso exemplo do caixinha de final de ano, do caixinha de boas festas, do lixeiro, do carteiro, que o princípio da insignificância explicaria, não explica aqui. Mas parece óbvio que nós não temos um crime de corrupção. E aí alguém pode dizer, viu o que acontece quando você abre mão do elemento do ato de ofício, como objeto de referência da vantagem indevida, você chega a essas conclusões incorretas. Mas então eu proponho um novo exemplo. Nós temos vários e vários estadistas que receberam o Prêmio Nobel da Paz por conta da sua gestão. Então, Mikhail Gorbachev promoveu a Glasnost e a Perestroika, ganhou um Prêmio Nobel da Paz, que além de ser uma comenda de grande prestígio, né, eu gostaria de receber. É paga com 9 milhões de coroas suecas, se eu não me engano, é mais de $1 milhão, que eu também gostaria de receber. Então, é um valor estratosférico, na minha visão, uma comenda de grande prestígio que ele recebeu em razão dos atos que ele praticou, dos atos de ofício que ele praticou. Os atos de um estadista são um exemplo claro de atos de ofício. E eu não acredito que alguém vá supor que esses grandes estadistas se corromperam ao receber esse $1 milhão e essa comenda como em razão da sua função. Alguém pode dizer, então, o problema é que esse é um exemplo de corrupção subsequente, em que o sujeito primeiro pratica o ato e depois passa a sacolinha. A corrupção subsequente, ela causa muitos problemas. A doutrina geralmente diz que ela é punível, mas ela tem os seus problemas. Alguns autores, inclusive, propõem a sua impunidade de lege lata. E alguém pode dizer que o meu exemplo, o meu Nobel, se aproveita das vulnerabilidades da corrupção subsequente. Mas eu diria que não é aí o caminho do problema. Esses dois exemplos que eu dei, o do professor e o do estadista,
eles não têm a marca da venalidade. O sujeito não se vendeu, o sujeito não vendeu nada. E a ideia de corrupção, a mim parece, que mais do que incorporar a vantagem indevida, mais do que se caracterizar pela vantagem indevida, a corrupção ela se caracteriza pela ideia de venalidade. O particular comprar um ato e o funcionário vender um ato. Tanto é que a doutrina e a jurisprudência reconhecem que, de lege lata, a corrupção ativa é punível ainda que o particular tivesse direito àquele ato. Então ele oferece uma vantagem para receber um ato, para que seja praticado um ato a que ele teria direito, ainda assim o crime existe. Isso é o que a doutrina e a jurisprudência dizem corretamente. Então a marca registrada, na minha visão, da corrupção seria a venalidade. E aí o ato de ofício ele aparece como o objeto de mercancia por parte do funcionário público no crime de corrupção passiva, daí a necessidade de incorporá-lo ainda que a lei não diga. Mas aí eu insisto naquele meu esforço de jurista de adolescente e pergunto se isso realmente é necessário. Se uma vez identificado que o cerne da corrupção, tanto ativa como a passiva, é a ideia de venalidade, de oferecer paga, tendo uma contraprestação por parte da administração pública, se nós não poderíamos, na corrupção passiva, na ativa não, por conta do texto vigente, de lege lata é impossível. Mas na corrupção passiva eu me pergunto se nós não poderíamos prescindir desse ato de ofício, que a lei não menciona, e manejar diretamente a noção de venalidade. O funcionário público se corrompe, a própria expressão, ele se corrompe, ele vende a si mesmo. Ele se corrompe na medida em que ele se permite entrar no bolso do particular e com isso põe, por exemplo, em dúvida a credibilidade dos atos que ele vier a praticar. Se eu sei que um juiz... Eu gosto muito do exemplo do juiz, não tenho nada contra a magistratura, eu gosto muito do exemplo do juiz, porque é um funcionário público cujo feixe de atribuições é muito conhecido. É muito mais fácil explicar o que um juiz faz do que explicar o que um assistente administrativo do INCRA faz. Eu não faço a menor ideia, ou um assistente administrativo do IBAMA faz. Então o juiz ele é um bom exemplo porque nós sabemos exatamente o que o juiz faz e deve fazer. Por isso que eu recorro tanto a esse exemplo. Mas eu sei que o juiz da comarca mora de favor na casa de um grande empresário. Eu não me sinto muito confortável em litigar perante esse juiz em processos que de alguma forma interessem esse empresário. Eu acredito que ninguém se sentiria. Então, do ponto de vista legal, eu não vejo a exigência do ato de ofício, e do ponto de vista material, me parece que é mais grave, porque a corrupção passiva, em que o sinalagma é com ato de ofício, ele é a locadora de quando eu compro o funcionário público é o Netflix, quer dizer, é o atacado e o varejo. Então, e me parece muito mais grave do ponto de vista material. Então a grande questão aqui é até que ponto esse traslado ele é necessário. Que ele não parece muito bom, para mim é claro. Então ele só se justificaria se ele fosse necessário. E o que eu quero, a pergunta que eu faço para vocês é se ele realmente é necessário. Ele facilita. É muito mais fácil falar da venda de um ato de ofício do que falar da venda da própria função. Dizer até que ponto o sujeito se vendeu. Então, o funcionário público, o defensor público, para não dizer que eu só falo mal das outras carreiras, o defensor público que aceita um cargo na universidade privada, sabedor de que foi contratado por ser defensor público, isso é bonito, está na moda, enfim. Ele se vendeu para essa universidade? O problema se agrava, ele perde um pouco a clareza. Mas, no limite, não são muito diferentes os problemas da determinação do ato de ofício que eu mencionei na primeira parte, a respeito da corrupção ativa, e os problemas da ideia de venda de si mesmo, ou melhor, não venda de si mesmo, venda da própria aptidão de praticar atos de ofício, no caso da venalidade, da venda da mercancia do cargo. Então, a minha conclusão, que talvez mude, quando a doutrina e a jurisprudência passarem a investigar melhor o problema da determinação do ato de ofício, a minha conclusão provisória seria de que é possível a venda do cargo, embora ela ofereça certos problemas que o ato de ofício consegue confinar um pouco, e que, em princípio, não existe obstáculo legal de lege lata para se reconhecer a corrupção passiva na compra de boas relações. Espero que daqui a 10 anos a gente tenha uma resposta um pouco mais clara sobre isso. Muito obrigado. Eu tenho, mas eu não quero ser o primeiro agora. Eu também tenho. Você coordena, então.
Alguém tem alguma pergunta? Você quer fazer isso? Tá, duas considerações. A primeira, sobre a corrupção ativa. Eu acho que talvez a gente pudesse, sim, as suas considerações todas me convencem em tudo. São algumas considerações complementares. Em relação à corrupção ativa, o problema da determinação do grau de concretude do ato de ofício, talvez existam subsídios na dogmática da instigação. Aqui a gente não conhece uma dogmática da instigação no Brasil, porque a gente nem tem um conceito de instigação diferenciado do conceito de cumplicidade. Mas na Alemanha isso existe, e aí se discutem coisas como um sujeito que conversa com um amigo que diz, eu estou com dificuldade financeira, aí o sujeito diz, sabe uma coisa, rouba um banco. E o sujeito pensa, pô, uma boa ideia, vai lá e rouba um banco. E esse é um exemplo da jurisprudência que se diz, isso não é uma instigação concreta o suficiente. Mas se você diz, sim, eu acho que você devia considerar roubar um banco, tem essas faz um pouquinho mais e concretiza a coisa um pouquinho mais, aí isso já basta. E é um pouquinho, acho que a ideia que dá para ser transportada ao âmbito também. A corrupção ativa é uma instigação, de certa forma. É instigar alguém a praticar um fato ilícito. É uma instigação que foi transformada, é uma instigação à prevaricação, na verdade. E então dá para entender mais ou menos, e onde a gente tiver quase que se aquilo que seria uma instigação à prevaricação depende de elementos subjetivos e de um monte de coisas mais, mas uma instigação à prevaricação light, vamos dizer, vai ser uma corrupção ativa, mais ou menos essa ideia. Essa é a primeira consideração. E a segunda consideração, eu gosto de diferenciar na corrupção passiva, sim, 3 níveis, vamos dizer assim. A gente pode imaginar uma conexão, vamos dizer, 2 extremos, conexão da vantagem com um ato de ofício individualizado, que é o que muita gente exige, parece que a jurisprudência exige, eu não sei exatamente o que a jurisprudência exige, eu confesso, sim, não consigo entender as decisões, mas do outro lado você tem a posição mais ampla, que é aquela que chegaria aos resultados absurdos todos que você mencionou, em relação ao defensor que vira professor universitário, ao político que recebe prêmio Nobel e tal, e a posição intermediária eu acho que é bem fácil de determinar, bem fácil de descrever a posição que você está defendendo. Vai dizer que, em razão da função, significa em razão do exercício da função. Função é, como você disse, um conjunto de atos de ofício. Não é a prática. Se o defensor que recebe o cargo de professor, que recebe a vantagem de ser nomeado professor, ele não recebe isso para trabalhar como defensor, para praticar atos de defensor. E então, ele não recebe isso em razão do exercício da função dele de defensor. Ele recebe isso em razão de deter o cargo na mão, e isso não basta. A gente tem que entender, então, em razão da função, acho em razão do exercício da função. Vamos ler que essa palavra está lá dentro. Exercício da função é a soma dos atos de ofício, e aí a conclusão que a gente chega é exatamente a sua também, de que compra de boas relações, você está comprando o exercício da função de alguém, o conjunto dos atos que essa pessoa pratica, então não vejo também objeção nenhuma. Assim, eu acho que ninguém de boa fé pode dizer que isso não é punível e que existe um óbice legal a se considerar punível isso. Aí, perdão, sim. E eu sei que um grande problema da corrupção hoje é a politização dela, porque se entende que quando ela é praticada por políticos de certo partido, ela, sei lá, precisa de passar em cartório a vantagem e outras coisas mais, e a mesma coisa, talvez aqui também no ato de ofício, e no exercício da função. Aí eu falo que nesses casos de compra de boas relações, então a corrupção ativa não seria punível, né? Então, no caso concreto, seria possível a punição por corrupção passiva e não por corrupção ativa, né? Sim, na minha Porque conclusão... Não é objeção, é só uma, sim, só não. esclarecimento. Eu também acho que é bem ser assim no caso do empresário, né, do magistrado. Para mim está claro que o magistrado seria punível, o empresário não. Não é um problema da nossa lei, né? E a gente não tem como, acho que não teria como contornar isso. Eu não sei e uma participação também é um absurdo, senão você estaria contrariando o legislador, né? Eu não sei nem se chega a ser um problema. O legislador optou por definir os crimes de forma diferente. Tanto é que o particular que aceita a proposta do funcionário não comete crime porque o verbo dar não está no artigo 333, isso é pacífico. Eu cheguei a escrever que com esse traslado do ato de ofício como objeto de referência da corrupção ativa, objeto de referência da vantagem devida, da corrupção ativa para a passiva, os crimes ficariam equivalentes. Isso está errado, eu depois me retratei, porque a corrupção subsequente
que eu mencionei há pouco, ela é punível apenas para o funcionário, Exato. mas ela não é punível, segundo a doutrina e jurisprudência pacíficas, pro particular. Então, se eu vou a uma repartição e gosto do serviço que a pessoa prestou e resolvo contribuir com ela, como às vezes acontece nas funções públicas, a gente receber algum tipo de agrado, o particular não comete crime nenhum, e isso é indiscutível. Se o funcionário comete ou não comete, o limite do valor, a finalidade é outra discussão. Mas então, sim, haveria uma desincronização das modalidades de corrupção. Eu não acho que isso seja, à primeira vista, um problema, porque um é funcionário e o outro é particular. Como eu mencionei no começo, sequer a pena precisa ser a mesma. Então, me parece que um grande problema do debate no Brasil, instigado por algumas instituições, é a ideia de que existe a corrupção, não existe a corrupção. Existe um conceito extrajurídico, sociológico de corrupção. Existem dois crimes de corrupção com qualificações no Código Penal. Existem modalidades especiais de corrupção na legislação extravagante. E não dá para falar em a corrupção. Por isso que daí o meu cuidado de separar os dois casos, né? Então, sim, na nossa lei existe situações em que o particular é punível e o funcionário não, e eu não me refiro só à corrupção unilateral da vantagem, da oferta recusada, da solicitação recusada, eu me refiro a casos materialmente consumados, mas eu também não sei se isso é um problema. É um fato que a doutrina e a jurisprudência fariam muito bem em observar. Né? Uma particularidade brasileira. Também não diria que... Posso? Já que eu tô Mas sim, a minha conclusão é exatamente essa. Em face do Código Penal brasileiro, a mim parece que o particular não é punível e o funcionário é. Sim. Posso acrescentar mais? Já que eu estou em casa, posso te respeitar um pouquinho? Tá em casa. E eu acho que também, só acrescentando, uma maneira de se pensar em punir o particular nesses casos seria passar pelo 29 caput. Mas, acho que a gente tem que compreender a corrupção ativa meio que um lex specialis Exatamente. do 29 caput, que bloqueia qualquer possibilidade de recorrer ao 29 caput. A gente podia pensar, então, o particular não comete corrupção ativa, ele concorre para o crime de corrupção Isso. passiva. Mas não dá para 29 fazer e isso. 30. E com conjunto com o 30, exatamente. Porque Daria o especial- para pensar, só que acho que a gente tem que entender a corrupção ativa mesmo. Lex specialis bloqueia o caminho pro 29 caput. Sempre? Ah, Mesmo quando tem participação no pagamento? Porque a gente tem esses... Não, nem sempre. Nesse participação caso no pagamento, porque o pagamento Lava Jato, né? não é ativo e sim... Exatamente. É um intermediário, né? Assim, é outro caso. Né? Não, exatamente. Não sempre. Assim, sempre. eu diria assim, acho que o problema... Porque essa discussão houve na Alemanha também. E ali se dizia mais ou menos o seguinte, depende de que lado a pessoa atua. Se a pessoa atua no lado, vamos dizer, do lado ativo, daquele que está dando a vantagem, ele pode ser praticar uma corrupção ativa ou entrar como partícipe da corrupção ativa. Se ele ajuda no lado de quem recebe, aí ele pode Sim. participar da corrupção passiva. Então depende, tem que imaginar assim, as esferas de alguém. Aquele que leva a mala de dinheiro, ele, às vezes, ele é mandado pelo ativo. Isso. Às vezes, aí não é punível. Se ele está do lado passivo, se é o cara que vai buscar, vamos dizer, quem leva a mala não é punível, quem busca a mala é. É mais ou menos isso. É uma simetria que a lei impôs. No caso da Lava Jato, aconteceu muito isso. Na cúpula aceitava voto de corrupção, o pagamento era feito por subordinados dentro da Acho que o ponto empresa. é que o 29, na verdade, ele impede você aplicar, você ignorar a exceção à teoria, que seria a teoria mista. Né? Na verdade, ele impede que você pegue o particular e coloque como, nesse caso aí, como alguém que participa do crime do público, ao invés de configurar o crime de corrupção ativa. Esse é um bom ponto. Eu vejo dois problemas aqui. Existem outras situações em que é preciso decidir de que lado que a pessoa está. Então, o namorado que paga a intervenção abortiva, a jurisprudência já teve que decidir se ele participa do aborto praticado pela gestante ou se ele participa do aborto praticado pelo médico. E a jurisprudência entendeu, no caso que eu estudei, corretamente, que ele participava do aborto da gestante. Então, existem algumas situações em que a gente tem uma polarização e a gente vai ter que decidir de que lado que o terceiro está. E, em relação à corrupção, particularmente, eu acredito que o artigo 29, a divisão das corrupções, ela fornece uma cláusula de bloqueio. Então, se a gente imaginar que as penas são diferentes, o legislador assiste a esse breve pronunciamento e dobra as penas da corrupção passiva. A gente vai ter um problema sério se a gente entender que a corrupção ativa é uma participação da corrupção passiva. E, além do que, eu tenho uma compreensão muito pessoal, que não daria para desenvolver aqui, de que pagar não é induzir a receber. Isso gera problemas, eu pus isso por escrito
no Estatuto do Torcedor. Então, quem compra o ingresso acima do preço está participando do crime de vender o ingresso acima do preço. Ah, mas ele é vítima. Não, não é. A vítima é a ordem esportiva, segundo o STJ. Então, quem compra o ingresso acima do preço é partícipe de quem vende. Isso é absurdo. E me parece que existe um certo sentido, assim, vetorial da ideia de participação que eu não consigo desenvolver. Mas alguma coisa me diz que não é por aí, que comprar não é auxiliar vender, vender não é auxiliar comprar, e que você tem condutas contrapostas. Mas no caso aqui nosso, me parece que existe uma decisão legal clara. Quando houver um terceiro, quem leva a mala ou quem de alguma forma auxilia, a gente vai ter que decidir de que lado que ele está. E como no aborto, por exemplo. Mas assim, não vamos generalizar muito, porque na receptação, acho que dá para falar em, sei lá, que quem furta e contar com o receptador, talvez esteja participando, e isso seja só um pós-fato corpunido, mas, no geral, acho que não tem o que discutir, não. Acho que você está certo. Eu tenho uma questão que é, se eu estiver avançando muito no tema do Yuri, eu paro. Mas eu acho que nós teremos aí nos próximos anos, certamente, decisões de jurisprudência que terá que responder a uma série de dúvidas, porque a Lava Jato está trazendo aí uma série de questões que obrigarão necessariamente o judiciário a se posicionar. Acho que a Lava Jato está mostrando que alguns parâmetros, especificamente a questão da corrupção com caixa 2, que eu gostaria de trazer, a Lava Jato está mostrando que alguns parâmetros não são suficientes para diferenciar. Quer dizer, o fato da contribuição ser lícita ou ilícita não é um diferenciador. Eu posso inúmeros exemplos de contribuição lícita, que é evidente corrupção, e inúmeros casos de contribuição ilícita, que não é corrupção, é caixa 2. Outro parâmetro que não serve, quer dizer, o objeto do gasto. O fato de eu ter comprado um iate, eu ter usado na minha campanha, também não é definidor, porque não há um político brasileiro que tenha recebido dinheiro que não tenha sido para a campanha. Agora, o dinheiro é fungível, então se eu gastei para a campanha, se eu gastei para o iate, isso tampouco é um critério diferenciador. Então você tem casos muito extremos, alguns casos visivelmente de corrupção, em que você tem lá porcentagem da obra, então você contribui para a minha campanha, isso é corrupção, e casos em que, evidentemente, é um caso de caixa 2. Mas você tem uma enorme zona cinzenta que é muito difícil